Olá pessoal, aqui é a Fátima do Workshop Fátima Peles, tudo bem com vocês? Espero que sim! E se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu ajudo pessoas a conquistarem sua liberdade criativa e financeira com a cartonagem. E vou te convidar para assistir o vídeo de hoje. Isso mesmo, o vídeo de hoje está imperdível. Eu vou te ensinar uma peça super útil e que vai te ajudar. Você está pensando em viajar? Então, né? Vamos ver aqui o que eu vou te ajudar a fazer no vídeo de hoje. Essa peça aqui, ó, que é um porta-passaporte. Ele tem 2 compartimentos, olha, você pode guardar ou 2 passaportes, um de cada lado, ou pode guardar o passaporte de um lado e documentos do outro, né? Ele fechado vira uma carteirinha, tem um elástico aqui para prender, olha, para te ajudar, né? E aí é uma peça onde você vai poder ter seus documentos guardadinhos aqui, ela vai te ajudar, né? Você encontrar facilmente e tê-los assim bem organizadinhos. Então, eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, né? Não perca nenhuma etapa, eu vou te trazer uma novidade, né? Eu vou te dar neste vídeo, ou melhor, durante este vídeo, 3 dicas, que você vai poder aplicar não só aqui, como em outras peças de cartonagem. Isso mesmo, dicas valiosas que vão ajudar você que faz por hobby e você também que faz para vender cartonagem, né? A criarem peças de forma mais rápidas, né? A aprenderem dicas assim que te ajudam lá no dia a dia e que eu considero bastante importantes, né? E aí, então, fica comigo, assiste até o final. Se você gostar, me dá um like, me dá um joinha, que eu também gosto bastante, né? Compartilha esse vídeo. Você não é inscrito ainda no meu canal? Então aproveita, vai lá, se inscreve no canal e pode me acompanhar também nas redes sociais. Eu tô no Facebook e tô no Instagram e o meu perfil é @workshopfatimapeles, tá bom? Então vamos ao vídeo. Então vamos começar apresentando para vocês o material necessário para a gente fazer o nosso porta-passaporte. Nós vamos precisar de papelão cinza na gramatura 1.9, certo? E papel cartão eu usei na gramatura 240, tá? Vamos precisar de tecido tricoline, nós vamos usar 2 estampinhas aqui, tá bom? Essa e esta daqui, ó. Então, você pode combinar do jeito que você quiser e pode fazer também de uma estampa só, se você achar melhor. Então, tecido tricoline. Vamos usar cola branca extra forte. Eu tô usando esse recipiente aqui, que é de cola escolar, só para ajudar na aplicação, é uma dica também. Mas o que eu tenho aqui é aquela cola extra forte. Eu uso da marca Cascores, mas é importante que ela seja extra forte. Vamos usar pincel e rolinho, como você achar melhor, né? Ou os 2 também, eu gosto bastante. Vamos usar uma espátula, que também pode ser substituída por um cartãozinho desses de banco velhos, que é bem bacana pra gente fazer esse trabalho, vocês vão ver. Dobradeira opcional. Vamos usar a tesoura, tô colocando tudo aqui do lado. Vamos usar o estilete. Um elástico chato, depois eu vou passar a medida para vocês, tá? É um elástico chato. Uma lixa de unha e uma moeda. A moeda vai ser para a dica que eu vou dar para vocês. Essa que eu tô usando aqui é de 25 centavos, é um tamanho bem bacana. Vamos usar uma régua, fita crepe, imprescindível, né? Sempre. E eu tenho papel aqui que eu uso para colar o tecido no papelão e não manchar a minha placa de corte. Esse daqui também é outra dica para vocês. Eu revesti ele de papel contact, que depois fica mais fácil de limpar. E falando em limpar, em limpeza, eu gosto de usar bastante também. Eu tenho sempre à mão um lencinho umedecido. Porque na hora você suja a mão de cola ou suja um pouco a sua placa, e aí você tem esse lencinho aqui sempre à mão. É bem bacana para poder ajudar aí. Vamos lá então, gente, vamos começar. Eu vou colocar aqui para vocês numa tela maior.
E aí a gente já vai colocar a mão na massa. Bom, por onde eu vou começar? Eu vou começar cortando o meu papelão cinza nas medidas, que depois eu vou deixar para vocês também, né? As medidas, para vocês acessarem as medidas. Provavelmente vocês vão estar entrando lá no meu canal do Telegram e por lá eu vou conseguir disponibilizar para vocês as medidas desse projeto, tá? Medidas, lista de material, tudo direitinho lá, tá? Então, focar bastante aqui agora na parte de fazimento dessa peça. Então, eu cortei o papelão cinza na medida aqui, ó, 10,5 de largura por 15 de altura, tá? E aí, vou cortar duas partes, certo? Que vai ser a capa de um lado e do outro. Cortei essas duas partes, o que eu vou fazer? Eu vou cortar também o papel cartão, que também são duas partes, né? Que é esta parte maior e essa parte menor, que é o bolsinho. Então, são duas partes de cada uma dessas aqui. Duas partes de papelão cinza, duas partes de papel cartão grande e duas partes de papel cartão menorzinho, que vai ser o bolsinho da nossa peça, ó. Só para vocês entenderem, vai aqui, ó, tá? E forma o nosso bolsinho, certo? Então, a gente vai agora passar para a próxima fase, que aí já é a dica, a primeira dica que eu vou dar para vocês. Então, aí vai a dica número 1. Prestem atenção. Nós vamos pegar aquela moeda que eu tinha falado para vocês, de 25 centavos, e vamos posicionar a moeda aqui em uma das extremidades do nosso papelão. O que a gente vai fazer com essa moeda? A gente vai arredondar esse canto. Eu sei, existem as canteadeiras, as crops que fazem isso, mas e se você não tem isso em casa? Uma dica valiosa é a moeda. Então você vai posicionar ela aqui, ó, bem juntinho dos cantos, isso é bem importante, e vai riscar, ó. Eu vou riscar com caneta, mas você pode riscar com lápis aí. Riscou de um lado? Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, você vai escolher dois lados para fazer isso daqui. Vou mostrar para vocês de perto. Ó, então, eu risquei de um lado e risquei do outro. O que você vai fazer agora? Agora você vai recortar. Pode ser com estilete? Pode ser com estilete, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Eu costumo, então, com estilete você viria assim, ó, contornando o risco que você fez bem de leve, né? Até você sentir que o papelão se soltou. Mas, nesses casos, como é pouquinho só que a gente vai cortar, eu indico para vocês a tesoura, né? A tesoura mesmo. Então, você vai vir com a tesoura e, ó, usa uma tesoura que você não usa para tecido, aquela que você deixa lá só para papelão ou papel, e vai vir aqui, ó, e vai cortar. Pronto, a gente já tem o nosso canto arredondado aqui. A mesma coisa a gente vai fazer no papel cartão, tá? É a mesma moeda, esse aqui já tá até feito, mas é o mesmo procedimento. A gente vai posicionar lá e vai cortar. Você vai fazer isso para os dois lados, né? Lembrando que um lado é da sua direita e outro da sua esquerda, né? Você vai tomar esse cuidado depois na hora da montagem. Então, tá aqui, ó. A gente já arredondou esses cantos. E vamos arredondar também o canto do nosso bolsinho. Aí é um canto só, que seria o de baixo, né? Então, eu tenho aqui a parte maior, eu vou posicionar aqui e arredondo também num dos lados, tá? Isso é bem intuitivo, a hora que você estiver fazendo lá, você vai ver direitinho, não vai perder essa ordem aqui não, tá? Então, a gente vai começar agora a montagem do nosso passaporte, né? Então, eu já tô lá com as duas partes arredondadas, né? Que eu já tenho as minhas prontas aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu já tô com as duas partes aqui arredondadas. Vai ser uma de cada lado. Então, eu vou agora posicionar no tecido, né? Eu já cortei um pedaço de tecido, ó, que caiba essas duas partes. E aí eu vou falar pra vocês com relação à medida do tecido também, que vocês vão ter que deixar um
um intervalo, uma coifa aqui, que vai ser a parte onde tem um movimento, né? O abre e fecha do nosso porta-passaporte. Então, como que a gente vai saber quanto a gente vai deixar aqui? É o que eu vou mostrar agora para vocês. Eu costumo deixar 1 centímetro, 1,5 cm de sobra ao redor, e aí eu posiciono um dos lados, e aí aqui eu vou deixar 2 centímetros. 2 centímetros é o suficiente, tá? Para você fazer a dobra e os passaportes ficarem bem acomodados lá dentro, tá? Eu tenho aqui um gabarito de 2 centímetros, mas se você não tiver, ou você mede com a régua e marca aqui, ou você faz um gabarito de papel cartão ou de papelão cinza mesmo, para poder posicionar. Então, para ficar uma montagem bem retinha, bem bonitinha, eu coloco uma régua aqui embaixo, só no apoio, ó, tá bem firme aqui na régua. Aí eu venho, coloco o meu gabarito, que mede 2 centímetros, tá? Aqui de largura. E aí eu venho com a outra parte e posiciono aqui. Pronto. Esta é a montagem da nossa capinha, tá? Deixei sobrar de todos os lados, que depois a gente vai virar. E já fiz a coifa na medida certa, que é 2 centímetros, tá bom? Então eu demonstrei aqui, agora nós vamos fazer praticamente isso. Vamos fazer colando. E para colar, eu vou usar o meu papel aqui para não fazer sujeira na minha placa de corte, tá? Então, posiciono aqui, eu já vou deixar ele aqui, né? Vou deixar já no jeito aqui, daqui a pouco eu coloco a régua, vou passar cola, né? Eu gosto, gente, de passar cola diretamente no papelão. Vocês vão ver nos meus projetos que eu costumo fazer isso em quase todas as peças. Quem não se sente bem fazendo assim, quiser dispensar a cola num isoporzinho e carregando o rolinho ou mesmo o pincel, também pode. Mas o efeito é exatamente o mesmo, né? Basta que você espalhe bem a cola, ó, como eu tô fazendo aqui. Não tô deixando nem um pedacinho sem passar. E também não tô deixando um excesso de cola que vai vazar lá no meu tecido, que é um tricoline, é um tecido fino. Então, ó, o certo é isso aqui. Alisei bem com o rolinho. Eu gosto até de usar o rolinho, viu, gente, nessa hora, porque o rolinho ele ajuda a espalhar. Aí eu venho aqui, posiciono a minha régua, ó, tá? A placa de corte, nesse sentido, ela é até legal, ó, porque ela já te dá o posicionamento aqui. E aí eu venho aqui, ó, e coloco a minha primeira parte do porta-passaporte. Colei, aí eu vou virar, primeiramente com a mão, alisando aqui, né? Depois você pode usar uma dobradeira, você pode usar uma espátula, ó, até eu gosto muito da dobradeira, ó, que é essa ferramenta aqui, que ela é bastante útil também na encadernação. Eu já marco aqui, ó, tá vendo? E vou usando a dobradeira, certo? Aí o que a gente vai fazer agora? Ó, a dobradeira aqui, pulo bem. Se você não tem a dobradeira, você pode usar um cartãozinho, você pode usar a espátula, for melhor pra você. Volto pra cá, posiciono novamente a minha régua. E aí eu vou colocar o meu gabarito de 2 centímetros, que aí no seu caso, se você não tiver um gabarito desse, você pode ou medir e dar uma riscadinha de lápis, ou colocar um outro gabarito aí que você tenha feito. E aí a mesma coisa, ó, vamos passar cola aqui no papelão. Importante que seja cola branca extra forte. E vamos espalhar. Bem espalhadinho aqui. Deixa eu tirar um pouco de coisa, eu começo a espalhar aqui com as coisas. Pronto.
Aí a gente vai pegar aqui e vai colocar, ó, a régua tá posicionada, eu vou encostar aqui do ladinho, ó. Importante que esteja bem alinhadinho aqui embaixo, ok? Tiramos isso aqui. Perdão, gente. E aí, olha, é só virar, passar também aqui a nossa dobradeira. Ó, alisar com a mão, olha, não tem nenhuma manchinha de cola, tá todo coladinho, isso é importante para o acabamento, a gente vê que não tem nenhuma bolinha, nenhuma parte sem colar. E aí pronto, olha. Tá aqui. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai arredondar o tecido para ficar no mesmo alinhamento que o... Ó, eu vou dar uma arredondada aqui nos cantos. Ó, arredondei aqui. Eu vou até tirar um pouco desse tecido aqui desse lado. Eu gosto que sobre cerca de 1,5 centímetros aqui de cada lado, tá? Então, se você sentir que tem mais, você pode ir cortando. Cortadinho aqui, bonitinho. A gente vai fazer os picotes dos lados redondos. Eu já falei isso em alguns vídeos meus, mas, né, quem deve estar chegando aí agora, talvez não saiba disso. Quando a gente vai colar, revestir o tecido arredondado, para não ficar com esse excesso todo aqui, ficar um bolo de tecido aqui, o que a gente faz? A gente dá uns picotes aqui nessa parte arredondada, né? Só que a gente não vai chegar a tesoura até o final. A gente vai dar uns picotes assim, ó. Quer ver, ó? Vendo, ó? Deixa essa tesoura aqui, ó. A gente vem até quase o papelão, ó. Até quase o papelão, certo? Ó, picotei até quase o papelão. Mas não cheguei lá. Isso daqui facilita bastante na hora de colar, vocês vão ver já já. E aí eu vou fazer isso nos 4 cantos, ó. Tá? Picotes nos 4 cantos aqui do nosso... a nossa capinha do porta-passaporte. Ó. Pronto. Agora sim a gente vai fazer a colagem, tá? Nós vamos, nesse caso aqui, dobrar e colar todos os lados, certo? E a nossa capinha já vai ficar prontinha. Vou colocar o nosso papel aqui. Então, como que eu faço? Eu começo com esse lado aqui de cima, passo a cola aqui. Eu poderia usar o pincel, eu poderia usar o rolinho. Eu vou usar o pincel aqui, sempre de dentro pra fora, ó. E nessa parte que tem aqui a nossa coifa, eu passo aqui no tecido, ó, tá? Pode passar até um pouquinho aqui, mas mais aqui no tecido. E agora eu vou pegar ou a espátula ou o nosso cartãozinho. Eu gosto muito de trabalhar cartãozinho, ó. E vou colar aqui bem coladinho, tá? Fiz isso de um lado. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá, do lado paralelo. A gente sempre cola os lados paralelos primeiro. Primeiro não, a gente cola sempre os lados paralelos para a peça ficar bem certinho. Um pouquinho aqui e venho aqui, ó, tá? Certo bem aqui, certo bem aqui. Tudo bem? Agora eu vou fazer a mesma coisa com os lados menores, tá? Eu gosto de fazer assim. Depois, por último, eu colo os picotados, tá? Então, aqui também, ó, cola. Quem quiser passar um pouquinho aqui também, ó, na beiradinha. Aí vamos lá com o nosso cartão. O cartão é legal porque ele abraça bem aqui, ó, e traz, sabe? Tenho usado bastante o cartãozinho, na verdade estou até viciada nele. Espalha
Agora é a hora do nosso... de passar cola aqui no nosso lado que tá picotado, ó. Aí você abre um pouquinho ele, e aí eu passo a cola aqui no papelão e levo essa cola pra ele, ó, pro tecido, tá vendo? E aí você vai trazendo um por um, ó. Traz um, depois traz o outro e depois traz o outro. Pronto, ó. Aí você consegue acomodar, eu vou até mostrar aqui pra vocês mais de pertinho. Você consegue acomodar todo o tecidinho aqui e o arredondado, ó, fica perfeitinho, tá? Aí você vai fazer isso em todos os lados, né? Vai fazer isso em todas as pontas aqui do tecido, tá? Traz, traz e traz. Pronto, ó. Mais uma que ficou prontinha. Vocês vão ver que o picote, ele ajuda bastante, viu? E a mesma coisa aqui desses outros lados. Então, vou ver aqui. Trazendo um de cada vez. E pronto. Agora pode passar. E aqui também. Por que eu falo pro picote não ir até o papelão? Porque senão, na hora que você virar a parte do acabamento, vai aparecer o papelão. E a gente não quer que apareça. E aqui. Ó. Prontinho. Todos os lados coladinhos, ó. Bem arredondadinhos, ó. Olha como não aparece, fica um arredondado bem pertinho aqui pra vocês virem. Olha só, tá vendo? Bem arredondadinho. Todos os lados. Tá pronta a nossa capinha. Então a gente vai reservar a capinha. E aí agora a gente vai passar para o revestimento da parte interna. Vou voltar a capinha aqui só para vocês entenderem que agora a gente vai passar a fazer a parte do bolsinho, né? E da parte interna, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Ela vai aqui, olha como vai ficar bonitinho. Mas antes a gente vai fazer o seguinte, a gente vai revestir este miolo aqui, ó. Você percebe que se eu colocar só essa daqui, aqui, de um lado e do outro, esse miolo não vai ficar com acabamento, né? Ele vai ficar com o papelão aparecendo, ele vai ficar do avesso aqui, então isso não faz sentido. Então o que a gente tem que fazer para dar um acabamento aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu não vou fazer aqui, mas eu vou explicar para vocês. Eu laminei um pedaço de sulfite. Pode ser. Esse meu aqui tava até já, ó, eu reaproveitei como o tecido era escuro. Eu peguei um sulfite lá que eu não ia mais usar e laminei. O que é laminar? É simplesmente você colar o tecido no sulfite. Depois eu vou fazer um vídeo bem explicativo com relação a isso, mas é simples. Pega o tecido, passa a cola, passa o rolinho, posiciona, pega o tecido, não, perdão, pega o sulfite, passa a cola, posiciona o tecido, né? Cola bem, se você quiser depois passar um ferro também, é bem legal. E aí você vai cortar do tamanho, eu cortei esse daqui, ó, com 6 centímetros de largura, depois eu vou deixar lá na descrição. E de altura, ele tem quase 15, que é exatamente aqui, ó, a altura do nosso bolsinho e acabamento interno, desse aqui, ó. Você pode cortar para não ter erro, quando você cortar esse papelão aqui de acabamento, exatamente nessa altura, para que fique certinho o acabamento, ó, tá? Ele é da mesma altura. Aí agora a gente vai o quê? A gente vai colar ele aqui, centralizando. Então isso significa que vai sobrar um pedacinho aqui em cima e vai sobrar um pedacinho aqui embaixo. E eu quero que fique uma parte pra cá e uma parte pra cá, bem equilibrado, ó, tá? Para o revestimento ficar bem certinho. Então como que a gente faz isso? Vamos lá. Eu vou passar cola aqui no laminado, tá? Vou passar cola aqui no laminado
E eu vou ter que espalhar bem essa cola, porque ela vai ficar em contato direto com o meu tecido lá, daqui da coifa. Aqui eu posso até ajudar, ó, só no papelão passar um pouquinho. Não tem problema, porque não vai manchar nada, ó. Pra ajudar, eu posso passar aqui. Não passo aqui na coifa, aqui não. Aí aqui, ó, no meu acabamento aqui laminado, aí sim eu posso espalhar. Eu vou espalhar até com o rolinho. Vocês não estão enxergando porque eu tô branco no branco, né? Espera aí que eu já mostro pra vocês. Deixa eu só espalhar aqui pra mim. Ó, espalha bem. Tem bastante cola, mas tá bem espalhado. Ó, tá? E aí a gente vai vir aqui e vai centralizar e vai deixar sobrar um pouquinho em cima. Bem pouquinho, tá? E um pouquinho embaixo, tá? E aí, ó, é só a gente, ó, tá? Nesse momento bem suave com a mão, pra não ter... Aí sim você pode vir aqui agora com a dobradeira, ó, e dar uma contornada aqui, ó, pra ficar bem marcadinho e bem coladinho também, ó, tá? Ó. Se você não tem a dobradeira, você pode fazer isso ou com a espátula, ó, certo? Ou até mesmo com aquele cartãozinho, né? Você vem pra cá, ó, cerca bem. Pronto. Agora sim a gente tem um acabamento, né? Na nossa dobra aqui, ó, tá? Pra ela ficar bem bacana. E aí a gente vai reservar um pouquinho, certo? Então, antes da gente passar para a parte do acabamento, eu quero falar pra vocês mais uma coisinha, tá? Que é a dica número 2. Eu dei a dica número 1, agora eu vou dar a dica número 2 para vocês, certo? E qual é a dica número 2? A dica número 2 eu vou mostrar para vocês é a seguinte: a gente vai pegar aquele papelão quando a gente fez o risquinho com a moeda, a gente foi com a tesoura ou com o estilete e cortou, ele fica um pouco, mesmo com o estilete, ele fica um pouco mastigadinho e irregular aqui. Para que ele fique bem redondinho, a gente vai usar uma lixa, isso mesmo, uma lixa de unha. Eu faço isso quando eu quero que o papelão fique bem certinho, quando eu corto, mesmo que não seja arredondado. Ó, aí você vai passando bem de leve a lixinha de unha, pode passar desse lado aqui mais grosso, ó. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai deixar ele lisinho e vai sobrar uma rebarbinha aqui em cima, ó. Aí você tira esse excesso também, ó. Tirou, limpou, faz isso dos dois lados, tá vendo? Ó. E o que vai acontecer? Você vai ficar com a bordinha aqui bem arredondadinha, tá? Como se você tivesse feito numa crop. Olha só que bacana, tá? Então essa foi a dica número 2, tá? Então vamos voltar lá para nossa montagem, né? A gente tá fazendo o acabamento agora, então vamos fazer o acabamento que é esta parte aqui. Eu trouxe uma pronta para vocês verem, mas eu vou fazer uma aqui junto com vocês, que vai ser essa aqui, tá? Ó, então essa aqui tá pronta, bolsinho, ó, o acabamento, a parte de trás. Como que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte. Ó, o papel tá aqui, eu cortei, né? Num tamanho. Se você tiver lá do indicativo do desenho, presta bem atenção, né? Então, por exemplo, esse desenho aqui, eu quero que ele fique assim, né? Então, ó, eu vou... Essa parte aqui vai do lado de lá, então ele tem que ficar assim. Eu quero que ele fique virado pra cima. Então, presta bem atenção na orientação do desenho, né? Do tecido, para que você não erre, ó. Ele vai ficar assim, então eu coloco ele aqui. Então, né? Passando cola aqui no nosso papel cartão. Nosso tecido já tá, como eu falei, né, na orientação certa ali, que é importante.
a gente observar isso para os nossos desenhos de estampas não ficarem trocados, né? Espalhei bem a cola aqui. Agora eu venho e centralizo aqui. Lembrando mais uma vez que eu já tinha colocado o tecido do lado bonitinho, que eu quero que ele fique com esse lado aqui pra cima, né? Se o tecido não tem orientação, aí não tem problema, né? Aí agora a gente vai fazer o acabamento aqui, que é, olha, como a gente fez lá, arredonda, tira um pouco do excesso. Tira um pouco do excesso do tecido, né? E aí a gente vai fazer a mesma coisa, vai fazer os picotes. Ó, vamos fazer os picotes aqui nessa parte arredondada. Ó. E aí a gente vai, nessa parte que não é arredondada, do outro lado, a gente vai fazer um corte diagonal, bem pertinho, um fio de cabelo, né, que a gente chama, ó. Desse outro lado também. Apesar que um dos lados eu vou tirar, mas na verdade esse aqui, que é o lado de cima, ó, vamos pensar aqui no posicionamento, na colocação. Esse vai pra cima. Então, esse lado aqui, que é todo de cima, ele vai ter que ser dobrado. O lado de baixo, eu vou colocar o bolsinho, né? Ó o outro aqui. O outro lado tem o bolsinho. Então, eu posso tirar um pouco de tecido desse lado de baixo, tá? Como é que eu faço isso? Como eu sei que a altura que eu corto o tecido para tirar o excesso, tá? Se você quiser deixar, até pode, mas eu gosto de tirar. Então, eu faço assim, ó. Aqui embaixo, ó, decidimos que esse é o lado de cima, até pela orientação do meu desenho. Eu já vou até colar aqui, ó, esse lado de cima. Aproveitar que tem cola aqui no meu pincel, ó. Vou fazer até o cantinho aqui arredondado. Peguei o cartãozinho, ó. Virei pra cá e viro, ó, um de cada vez, que já tem, passa um pouquinho mais de cola aqui nele. Aí colo pra cá e colo pra cá. Então, este daqui, eu já sei que vai ser o lado de cima. Esse eu já posso virar, tá? Ó, só pra vocês entenderem aqui. Esse vai aqui, ó, já virei, tá? Agora, de baixo, tá? O exatamente paralelo a esse, que é o de baixo, esse eu posso cortar, tá? Então, eu posso cortar bem, ó, bem rentezinho ao papelão, ó, bem contornando. Posso tirar o que eu picotei aqui também, que eu não vou usar, tá? Agora, ó, já cortei o de baixo. Agora, aqui eu posso tirar mais um pedaço aqui na lateral, mais curto, né? Então, aí eu vou fazer o seguinte, ó, dou uma dobradinha aqui. Ou melhor, venho com o nosso modelinho aqui, que vai aqui, ó, tá vendo? Ele vai aqui, só que do outro lado. Eu venho aqui e já marco até onde ele vem. Ele vem até aqui e aqui ele vem até aqui, ó. Marquei, tá? É assim que ele vai ficar aqui na frente. Marquei, aí eu vou fazer assim. Eu vou com a tesoura e vou cortar até um pouquinho para baixo, não precisa ser até a risca, deixa aí um meio centímetro, 1 centímetro para baixo, tá? Daquela marquinha que a gente fez. Corta. E do outro lado a mesma coisa, ó. Corta. Pronto. Dessa forma eu fico, deixa eu organizar melhor aqui. Dessa forma eu fico sem excesso de tecido aqui embaixo, a hora que eu for abraçar, vocês vão ver já já, com bolsinho. Tá? Essas diquinhas, gente, são importantes, porque assim, às vezes um excesso de tecido onde não é legal, não dá um acabamento perfeito para a peça, tá? Então, eu prefiro, né, a gente ter isso sempre em mente, fazer direitinho os acabamentos para a peça ficar bem bacana. Então, tirei. Agora, aqui é só colar esses lados que ficaram abertinhos aqui. Certo? Passo o pincel com a cola, ó, de 2 lados e trago pra cá, tá? Trago pra cá, certo?
prontinho, olha, tá bem feitinho aqui, ó. Ó, o lado arredondado tá certinho também, né? Agora, essa parte de baixo é onde a gente vai encaixar o nosso bolsinho. Esse bolsinho, olha, ele é bem simples de fazer. Eu já trouxe ele até prontinho. Vou mostrar pra vocês aqui. Tirar um pouco de coisa pra ele ficar mais em evidência. Olha só, tá? Ó. A gente vai centralizar ele no tecido e vai virar e colar só a parte que está na diagonal, que é essa, com esse corte aqui, e o resto a gente vai deixar aberto. No arredondado a gente vai fazer o picote, e aqui, ó, nesta parte bicuda e nesta outra aqui de cima, a gente vai dar uma diagonal, um fio de cabelo aqui, né? Pra depois a gente abraçar lá, que é o que a gente vai fazer agora. Aí, ó, é só posicionar ele aqui, né? E abraçar e colar. Mas como que eu faço isso de uma forma que ele fique bem certinho? A gente faz o seguinte, ó. Vem pra cá, ó. Vou colocar o bolsinho aqui embaixo, certo? E aí eu venho e posiciono o meu acabamento bem em cima, ó. Ele vai ficar bem em cima. Aí é só abraçar, ó, todos os lados e colar. Tá vendo, ó? Ele vai ficar assim, ó, aqui na frente, tá? Então, eu vou fazer de novo, só que eu vou fazer já aqui pra vocês olharem. Ó, coloco o bolsinho, venho com o acabamento e posiciono ele certinho aqui, ó. Posicionei? Ótimo. Aí eu passo, cola, ó. Se quiser passar por partes, eu já passei tudo aqui. Aí segura firme aqui com a mão, tá? Segura firme. E vai pondo a cola pra cá, ó. Sempre pra cá. Quando chegar aqui no picotinho, pode passar cola no tecido também. E, ó. Deu pra ver, gente, ó? Tá? Todos os lados aqui tem cola. Agora é só pegar o nosso cartãozinho, ó, e virar levemente. Não precisa apertar, porque a gente até quer uma folguinha aí, ó. Traz o picotadinho, bonitinho, ó. Vou até tirar isso aqui pra vocês enxergarem melhor. E agora vem com esse lado e vem com esse aqui. Não precisa puxar forte, não, porque a gente até quer um cachinho aqui, ó, tá vendo? Ficou o bolsinho perfeito, ó, tá vendo? Aquilo que eu falei pra vocês do excesso de tecido, ó, tá? Pronto. Tá prontinho aqui o nosso acabamento, né? Então, eu já tenho o acabamento de um lado, que eu vou só colar aqui, o acabamento do outro lado, que também eu só vou colar aqui, ó. Olha que lindo que ficou. Só que antes disso, a gente vai fazer o elástico, né? O encaixe do elástico. E o encaixe do elástico é uma outra dica que eu vou dar pra vocês, tá? Então, ó, terceira dica. Terceira dica é a colocação do elástico. E vou explicar por quê. Quando você vai colocar o elástico, ou você vai usar se você quiser fazer com ilhós e tal, né? Você pode fazer também, mas o que eu vou ensinar aqui é sem o ilhós, tá? É aquele elástico que fica embutido aqui, ó, tá? Né? Ele fica aqui, ó, saindo aqui, como esse aqui, ó. Deixa eu mostrar o meu aqui, ó. Só com risquinho, ele não tem o ilhós prendendo aqui, tá? Eu gosto desse acabamento, eu acho que ele fica clean, fica bem bonitinho, ó, tá? Mas, para não ficar um excesso aqui aparecendo, o que a gente vai fazer? Ou seja, o volume do elástico, a minha dica é a seguinte. Primeiro, vamos marcar onde a gente quer esse elástico. Eu gosto de deixar 2 centímetros aqui, ó, na largura e 2 centímetros, ó, eu até já sei, gente, e 2 centímetros na altura. Faço um risquinho da largura do elástico, ó. Então, você vem aqui, ó, vê mais ou menos a largura do elástico, é o tamanho do risquinho que a gente vai fazer, ou seja, é aqui que vai ser a abertura, né? Aqui desse lado, a mesma coisa, ó, 2 centímetros vai dar aqui
E 2 centímetros vai dar aqui. Ó, faço o risquinho. Eu já faço até no olho, mas olha, é importante medir. Tá vendo? Fiz os risquinhos dos dois lados. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o estilete com muito cuidado e vamos vazar esse risquinho. Tem que ser feito isso em cima da placa de corte. Ó, passo uma vez, passo duas. Ó, eu já senti que eu vazei pro lado de cá, ó. Se eu colocar aqui, ó, a lâmina, ela já vai estar saindo a pontinha dela aqui. Isso é importante. Então, se você não conseguiu de primeira, faz mais uma, porque depois é aqui dentro que a gente vai passar o nosso elástico, certo? Tá, ó. Aí você já tá vendo que o furo tá aqui, ó, que o vazado tá aqui, ó. Ainda não passou total, hein, ó. Agora sim, esse aqui já tá aparecendo aqui, ó. Então, eu já sei que é aqui, ó. Tá vendo? E aí, eu já sei dos dois lados, ó. Eu já vi o furinho aqui. Cuidado para não desfiar o tecido. Mas, olha, eu já sei que ele tá marcadinho aqui. Dos dois lados. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que colocar o elástico aqui. Só que antes de colocar o elástico, ele vai vir de fora pra dentro, certo? Eu vou fazer um rebaixo aqui, ó. Mais ou menos, sei lá, 1 centímetro. Ó, eu faço um contorno, ó, com o estilete, ó. Não precisa nem ser com a caneta, não. Com o próprio estilete você faz. Eu vou mostrar. Eu vou fazer com a caneta, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, só pra vocês enxergarem, ó. Eu fiz um quadradinho aqui, ó. E vou fazer desse outro lado também, ó. Pode fazer, se você quiser achar mais confortável, fazer primeiro com a caneta, ó. Vou fazer uma caminha pro elástico ficar acomodado lá dentro. Então, ó, essa é uma dica importantíssima. Terceira dica nossa do vídeo de hoje, hein, gente? Conforme eu prometi. E aí, ó, eu vou passar o estilete, não vou até o fundo, só tô dando uma passadinha. E aí é que vem o pulo do gato. Eu preciso tirar algumas camadas de papelão que tem aqui. Então, eu vou com a pontinha do estilete aqui, ó, e vou cutucando e vai saindo, ó. Aí eu, ó, puxo, ó, se eu sentir que ela não cortou, eu venho e tiro, ó, tá vendo? Eu já fiz um rebaixo aqui, é um rebaixamento que a gente vai fazer. Aqui é a mesma coisa, ó. Venho e puxo. Ó, um pouquinho, porque o elástico ele é bem fininho. Um pouquinho que você faça já é o suficiente, ó, não precisa chegar até o fundo do papelão, pra você acomodar o elástico. Aí é só a gente passar o elástico aqui, ó, de fora pra dentro, ó, coloca com a ajuda do estilete, até ele sair, né? Vai com calma que ele vai. Saiu aqui, ó, pronto, já tá lá dentro, certo? Ó, aí eu puxo o suficiente pra caber dentro da caminha que eu fiz aqui, certo? Deixa eu só cortar esse pedacinho que ficou aqui de tecido, isso. E aí, ó, eu vou colar com cola branca mesmo. Coloco a cola aqui e passo, põe o meu elástico. E aí eu gosto de colocar um pedacinho de fita crepe aqui em cima pra ajudar. Pronto, olha, gente, ficou exatamente o mesmo alinhamento do papelão, então não vai ter o altinho do elástico, né, o excesso do elástico. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó, vou passar o elástico pra lá, vai sobrar lá embaixo, não tem problema que eu vou cortar. Acho até que eu cortei muito grande esse elástico. Ó, aí eu vou com a medida, né, pra gente saber quanto que eu vou deixar aqui. É importante você olhar se não tá viradinho, se tá tudo certinho, né? Qual a medida que eu vou deixar para que seja bom o fechamento aqui? Eu costumo fazer assim, ó. Eu até coloco aqui, ó, sem colar mesmo, dou uma fechadinha, ó. Vamos dar uma simulada que o passaporte tá aqui dentro, ó, e fecho. Aí você vai controlando aqui, não deixa muito apertado, porque o elástico, quanto mais apertado, mais rápido ele perde a elasticidade.
Eu não deixo muito apertado, até porque eu quero que depois, né, vai o volume do passaporte. Então, ó, eu acho que é o suficiente. Mas façam o teste aí. Normalmente, o que acontece? A medida padrão é essa aqui, ó. Se você pegar o elástico, tá vendo a voltinha aqui? É uma dica isso aqui também. Você vai trazer ela pra cá, ela dá exatamente essa altura, ó. Ó, uma sobrinha mínima, mas mínima aqui de um lado. E aí tá pronto. Então aqui eu vou tirar o excesso do elástico e vou passar ele aqui pra dentro também. Tá? Ó, acomodei ele aqui na caminha dele. E aí eu venho com uma fita crepe, tá? Pronto, ficou no mesmo, ó, ficou tudo alinhadinho, perfeitinho, tá? Agora, finalizando, a gente vai colar as partes aqui, ó, tá? Essa desse lado e essa desse, pronto. E vai estar pronto o nosso passaporte, tá? Eu vou colar com vocês para explicar para vocês que a gente precisa colocar fita crepe em volta. Eu passo bastante cola, ó, aqui, passo aqui no meio e vou passar um pouco aqui nessa parte do elástico e do papelão também, ó. Só aqui, ó, eu não vou muito para as beiradas, porque eu não sei até onde o papelão vai alcançar. Eu sei que é quase na totalidade, mas tomem cuidado para não ir com excesso de tinta, ou de tinta não, desculpem, de cola, mas ó, dá pra ir. E aqui sim, ó, tá? Eu vou espalhar a cola aqui. Aqui eu tenho que ser bem generosa com a cola. Eu acho que eu pus até pouca cola, eu vou pôr um pouquinho mais, ó. Sempre vindo aqui pras beiradas, cuidado pra não segura bem o papelão, né, ó. Vai espalhando aqui. Eu vou pôr até um pouquinho mais de cola aqui, viu, gente? Porque é importante que fique bem. Ó, você pode depois fazer uma voltinha de cola assim, ó. E vai ser bacana, não vai vazar, ó. Espalha. Eu gosto de espalhar bem a cola. Pronto, agora eu já acho aqui, né, esse pedacinho. Acho que já tem o suficiente. Aí eu venho aqui e colei. Posiciono ele certinho, tá vendo? E venho aqui com a minha dobradeira, com a espátula e vou acertando. Mas o que vai garantir que isso aqui fique tudo bacana mesmo é isso, gente, ó. Fita crepe, tá? Fita crepe em toda volta. Não economiza fita crepe aqui não, ó. Fita crepe. Principalmente nessa parte arredondada, para ela ficar com o acabamento bem certinho. Ó, vou pôr fita crepe em tudo. Algumas eu posso até pôr na horizontal, mas essa parte que é mais dupla aqui, que tem um bolsinho, ó. Tá vendo? Bastante fita crepe. Todos os lados. E aqui no meio também, ó. Bom, agora eu vou colar o lado de cá, que é exatamente a mesma coisa, né? Cuidado na hora que você for colocar o tecido aqui, se não tiver cola embaixo, para não manchar. Ó, o mesmo procedimento. Cola aqui. E uma colinha aqui também, ó, papelão. Vou colocar mais cola agora, ó, bastante. E aí, vamos lá, vamos espalhar essa cola, ó. Aqui eu caprichei, é assim que tem que ser, ó. Aí vai vindo assim pra cá, cuidado pra não borrar o tecido do outro lado. Espalha bem a cola. Essa parte da beirada, por isso que eu puxo pra fora, porque tem que estar bem coladinha. Ó. E aí, né,
aqui é só uma garantia. Eu passo também pra dar um... E... pronto, aí venho aqui, ó. E posiciono certinho aqui, tá vendo? Posicionei certinho. Reforço aqui, e aí o que eu vou fazer? Fita crepe, tá? Vou colocar uma aqui, ó, no meio. Aqui você pode colocar uma bem grandona. E depois vai contornando toda a beirada, ó. É importante que ela esteja bem tensionada também, assim, ó. Tensionada que eu digo, coloca, dá uma puxadinha, pra que, como tem essa parte aqui que é dupla, ó, principalmente, né? E na parte do arredondado, fica bem certinho. Pronto. E aqui, pronto. E aqui também, ó. E pronto, gente, o nosso porta-passaporte está prontíssimo. Olha, ele fecha aqui, né? É importante que você deixe essa fita crepe por um período aí até secar bem. Eu costumo deixar não menos de 2, 3 horas, que é para ter a garantia de que a peça esteja bem coladinha, bem bonitinha, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa peça, espero que tenham gostado das dicas. Se gostou, deixa um joinha pra mim, curte, compartilha, se inscreve no canal e me acompanhe, viu, gente? Muito obrigada por estarem aqui comigo até agora e até o próximo. Tchau, tchau.